palestrante da manhã sou eu mesmo. Nossa. E pegar meu improviso aqui. Muito bem. Nós vamos falar hoje a respeito de o perdão. E nós vamos fazer de uma forma bem poética, bem artística, vamos dizer assim, porque a mensagem é muito bonita. É uma mensagem também voltada ao Natal. E só lembrando, essa é a nossa última preleção do ano, porque nos próximos 2 domingos a casa não estará aberta aos domingos, devido exatamente serem o dia do Natal e o dia do Ano Novo. Então, só mais uma vez lembrar que nos próximos 2 domingos nós não estaremos aqui no domingo. As outras atividades continuam normais na casa. E essa época do ano é uma época realmente muito bonita por causa da chegada do Natal, né? A gente fica mais alegre, mais acelerado, né? Os nossos trabalhos, as nossas compras, tudo aquilo que vai formando esse clima de Natal e dá um momento diferente na nossa vida do ano e um momento também que quem sabe aproveitar o momento, aproveita essa energia para trazer reflexão, né? Ontem o nosso trabalho foi muito gratificante lá no nursing home, no asilo, né? Nos vestimos de Papai Noel, cantamos ao vivo, dançamos, né? Fizemos muita bagunça sadia com os nossos idosos e eu estava pensando naqueles momentos lá também, como é triste uma vida no dia a dia ali sem essas festas, e a gente vai para lá fazer uma festa por ano dessas, né? E claro, nossas companheiras, companheiros vão mais vezes durante o ano, mas ainda assim é 1, 2 vezes por mês, né? Não todos os dias, como nós temos, né? A maioria de nós tem o privilégio de ter um lar com uma família todos os dias, né? E essa reflexão mais importante é sobre a premissa mais importante e mais fundamental também do Cristo, amar ao próximo como a si mesmo, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, o que não deixa de ser a mesma coisa, né? Porque quando nós amamos o nosso próximo, estamos amando a Deus, né? Em primeiro lugar, que é o Pai do nosso próximo. E amar o próximo como a si mesmo traz uma outra chave em si mesmo, que é o perdão. Porque nós cometemos besteiras e atrocidades todo o tempo, em todas as nossas reencarnações anteriores. Nós já cometemos muitos erros. E hoje em dia continuamos cometendo erros. Alguns mais leves, outros ainda que chamaríamos de imperdoáveis, né, aos olhos da sociedade atual, mas continuamos errando. E errando de 2 formas, contra o nosso próximo e contra nós mesmos. Porque nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Se não fôssemos nós não estaríamos existindo, né? Então nós somos aquela pessoa que precisa dos primeiros cuidados. Nós temos que estar bem conosco mesmos. Porque se não estivermos bem conosco, como faremos bem ao nosso próximo? Não é isso? Quando Jesus dizia também de antes de ir ao Pai pedir alguma coisa, deixar sua oferenda no altar, né? Como palavras da Bíblia, reconcilia-te com o teu adversário. Ou seja, faça as pazes, né? Quite as suas dívidas antes de você pedir mais crédito. Não é assim que o banco faz com a gente? O banco empresta dinheiro, mas chega a um ponto que nós estamos devendo bastante. Antes de pedirmos mais dinheiro,
o banco quer que a gente pague o que a gente deve primeiro, né? Então reconcilia-te com os teus adversários. Em muitos momentos nós somos adversários de nós mesmos, quando cometemos aqueles erros que nos prejudicam, né? E cada um de nós sabe da própria situação. Eu puxo esse início dessa forma exatamente para trabalhar hoje mais no auto-perdão, aquele perdão a nós mesmos. Porque muitas vezes nós não achamos que nós estamos pecando contra nós mesmos. Em outros casos, o erro é tão grave que quando a conscientização acontece, nós nos achamos não merecedores de perdão. E aí, aqui, deixa eu ver. E aí isso devia estar passando. Ups. Tá ligado. Aí, legal. Passou. Foi eu que passei ou foi você, Marcos? Eu não vou fazer nada. Certo. Tá bom. Então, Jesus e todos os seus seguidores, né, daquela época, todos aqueles que assumiram como cristãos, seguidores do Cristo, foram assassinados. E muitos daqueles que cometeram os assassinatos, né, muitos deles ainda não se perdoaram ou esqueceram no tempo o que fizeram. E sem a conscientização, né, eles passam para o outro grupo. Tem os dois grupos, daqueles que cometeram as atrocidades e se conscientizaram e agora se acham não merecedores de perdão, né? E tem aqueles que ainda não se conscientizaram e estão levando a vida tranquilos, né? Durante todos os séculos que se seguiram, né, ao evento de Jesus, muitos foram assassinados, perseguidos, né, os cristãos do primeiro tempo. Então, olha o grande público, como é que eu participei nisso? O grande público, por exemplo, das arenas que iam assistir no domingo de manhã o jogo Leões versus Cristãos, onde os leões sempre ganhavam, né? Então tinha aquela arena enorme, como o Maracanã hoje em dia, de torcedores que iam lá para ver o espetáculo, porque na maioria deles era um espetáculo simplesmente excitante, que eles queriam ver. Porque aqueles que estavam com compaixão, com pena daqueles que estavam passando, que estavam sendo devorados pelos leões, os cristãos assumidos, eles não iam ver esse espetáculo. Mas imagine nós, se tivéssemos nós um parente, um amigo que foi cristão assumido e eu não assumi, ele foi preso, foi levado às arenas, hoje é o dia do jogo dele, ele está lá escalado para jogar contra o time dos Leões. Eu iria assistir esse espetáculo? Não. Então nós achamos, né, que a maioria daquelas centenas de pessoas assistindo aqueles espetáculos estavam ali having fun, né? Estavam ali tendo mesmo um espetáculo do domingo de manhã. E isso foram vários séculos, né? Aqueles que foram perseguidos pela Santa Inquisição, queimados na fogueira, foram espetados pelas lanças, foram crucificados, né, em massa aos montes durante muitos séculos. Então esses torcedores e aqueles que promoveram, né, todos esses crimes em nome de Jesus, né, matando os cristãos assumidos, eles se reuniram em torno de uns 6 milhões de pessoas, mais ou menos, desde Jesus, do tempo de Jesus até alguns séculos mais tarde, né? E aí vem a hora do resgate. Nós sabemos, segundo a doutrina espírita, né, que podemos dividir
depois de algum estudo, alguma análise, alguma observação, a fase que vem depois, né, de cometer a besteira, que é a fase da reparação. Então vem primeiro o arrependimento, quando a gente comete as coisas erradas, né, o arrependimento. Depois vem a expiação, né, o arrependimento está associado ao despertar da consciência. O arrependimento não vai acontecer enquanto a pessoa não se conscientizar verdadeiramente do mal cometido. E depois vem a expiação, que a pessoa vai ter que, né, pela própria consciência, que é um mecanismo automático de reajuste da justiça divina, né, vai sofrer aquilo que fez na própria pele. E aí depois vem a fase final, que é a prova. Porque não é assim que nós fazemos. Nós aprendemos durante todo o ano, estudamos, né? Aí fazemos a prova da matéria estudada. Essa prova é que vai mostrar realmente se nós aprendemos a lição ou não. Então passamos pela prova. Aí aqueles 6 milhões de torcedores e promotores de assassinatos em massa de cristãos, né, agora reunidos na nova era, no século passado, em torno de 1920, 1930, por aí, se torna, reencarnam mais ou menos na mesma região, já tudo acertados, tudo já calculado pela justiça divina, na Europa, né? E são, numa linguagem comum daqueles que não tiveram a paciência de estudar a doutrina espírita, vai dizer que foram massacrados por Hitler, né? Eles, na verdade, eram os nossos irmãos que já estavam prontos agora, já passaram pelo arrependimento, já passaram pela expiação e agora é o momento da prova. Vão se encaminhar para a prova coletiva. Mas, graças a Deus, passaram e acabaram. Não todos. Porque os que se revoltaram perderam a prova, né? Agora vamos falar daqueles que não se conscientizaram da necessidade do perdão de si mesmo, né? Vamos lembrar palavras de Kardec na pergunta 973 do Livro dos Espíritos. Quais são os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Espíritos maus ali significa os nossos irmãos que estão cometendo coisas erradas. Porque ninguém foi criado mal. E a resposta que os espíritos dão a Kardec: não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Não? Então, o indivíduo já está sofrendo, porque a consciência já o está martirizando. E ele ainda acredita que o que ele fez não tem perdão. Ele não quer se perdoar. Ele acredita naquela história de fogo eterno, né? Fogo do inferno eterno, e nunca se perdoa. Mas a justiça dá sempre uma nova chance, né? E nessas chances nós temos que aproveitar para nos melhorarmos. Eu vou ler uma história, e essa história é uma história. Porém, ela é inspirada, muito próxima, a fatos reais que nós presenciamos, vez por outra, nessa casa, no trabalho mediúnico, quando espíritos, irmãos nossos desencarnados, pessoas como nós, desencarnadas, contam a sua história. E nessa história, muitas vezes, a espiritualidade amiga usa um recurso técnico disponível
que é um aparelho chamado condensador plásmico, né, por André Luiz. Menciona no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele menciona esse aparelho com detalhes. E esse aparelho conectado ao espírito, ele mostra na tela, como uma televisão, memórias passadas. Extrai imagens do arquivo da memória do desencarnado. Então eu vou ler na íntegra. Em uma reunião mediúnica de uma casa espírita, digna de receber essa incumbência do Nosso Senhor, o Cristo, um irmão desencarnado é atendido através de manifestação psicofônica, na qual se revela como um obsessor, causador de extensos danos na vida de uma pessoa encarnada. Eu aproveitei essas imagens porque elas não estavam disponibilizadas por muito tempo. Elas são parte de um determinado projeto lá no Brasil. Então nós vemos aqui a casa espírita, onde espíritos superiores que vão trabalhar na atividade daquele dia já estão se aproximando. Eles estão ali volitando, né? A casa espírita é o edifício da esquina. Aí a casa espírita, pela visão espiritual. Algumas pessoas encarnadas ali, de roupas coloridas, e onde não tem cor, é a multidão desencarnada do lado de fora, também chegando para a reunião. E a luz já se faz presente, vista pelos espíritos desencarnados. Nós, encarnados, infelizmente, nem todos conseguimos ver essa luz. Aí o nosso caso aqui, né? O palestrante lá em pé e mais duas pessoas encarnadas, uma de cada lado dele. Os outros lá estão todos desencarnados. Trabalhadores também da noite, né? Que vão trabalhar ali. O mentor já diretamente atrás do palestrante, inspirando, ajudando. A imagem formada, né? Plasmada pelo plano mental do que ele está falando. E aqui a assistência, né? Olhos encarnados lá embaixo e essa turma toda aqui em cima é desencarnada. Então a casa espírita toma uma dimensão muito maior do que isso aqui que nós estamos vendo na outra dimensão, no plano espiritual. Aí é o nosso passe tradicional, onde nós estamos sentados recebendo o passista encarnado de pé, mas um mentor atrás, dando um suporte energético. Então, quando nós dizemos aqui no último domingo de cada mês, quando vamos ter o nosso almoço, né, fazemos o passe coletivo, o passe apenas não tem a intermediação das pessoas encarnadas. É da mesma forma aplicado, mas diretamente pelos passistas desencarnados. E aí a reunião mediúnica em questão aqui, né? Na visão medianímica de uma companheira, o infeliz que se manifestava, né, mais se assemelhava a um animal disforme, de aparência grotesca e assustadora, resultante de deformidades generalizadas no perispírito, como consequência inevitável do acúmulo persistente de cargas pesadas de ódio, de rancor e revolta, além do registro de vários crimes cometidos. Dizia-se ele servidor de uma grande falange de espíritos perversos, sob o comando de sicários especializados em destruir a vida de pessoas devedoras de seus clientes, como cobradores de justiceiros, que serviam a um temerário líder das trevas, sediados nas entranhas mais aterrorizantes de uma região do plano espiritual inferior, onde até mesmo a luz do sol conseguia iluminar menos que uma simples lamparina a óleo, tão densa era a atmosfera. Então aí está um processo obsessivo do qual essa companheira simboliza, né, uma das componentes dessa equipe que obsidia pessoas encarnadas. E lá estão os benfeitores já planejando como fazer para ajudar, né?
Agora, na reunião mediúnica, está ali o nosso companheiro desencarnado se manifestando através de uma senhora que é a médium encarnada, um dialogador ou doutrinador, como quer que chamemos, né, em pé, encarnado, e um mentor desencarnado orientando, né, orientando o diálogo para que possa ajudar o nosso irmão. Então, o diálogo com o doutrinador revelou sua história da seguinte forma. Então, eu vou fazer as duas vozes agora. Bem-vindo seja a nossa casa, meu irmão, disse o doutrinador. Bem-vindo, irmão? Você parece mais louco que os outros imbecis que eu já destruí. E se você não me deixar sair daqui imediatamente, eu vou destruir você também. Você está aqui a convite do Mestre Jesus. Jesus? Só podia ser. Mais fanáticos, que acreditam no mito de um filho de Deus que salva todo mundo. Não existe tal coisa. E se existe, ele nunca teve coragem de sequer pisar nos caminhos por onde eu ando. Você se engana, meu irmão. Deus é Pai de todos nós e nos dá de acordo com o nosso merecimento. Deus não existe. Não existe, entendeu bem? A minha vida miserável na terra foi só de dor e tristeza, doença e fome. Nasci na rua, vivi na pobreza e morri doente e desamparado. Nunca tive um teto sob o qual pudesse dormir. As pessoas eram indiferentes às minhas necessidades. Minha mãe, uma adolescente de rua, me deixou quando eu ainda tinha a idade em que as crianças vão para a escola. Cresci lutando pela própria sobrevivência, num pequeno grupo de outras crianças, em situação semelhante, roubando para comer, matando para não morrer. Dormia nas galerias de esgoto, nas noites frias e chuvosas, disputando o espaço com os ratos, que vez por outra ganhavam a briga. Nunca tive um teto sobre minha cabeça. Nunca tive um teto sobre minha cabeça. Se Deus existe, Ele nunca olhou para mim. Nunca se preocupou se eu ia sobreviver. Nunca me deu atenção nas muitas vezes em que eu adoecia e mal podia me levantar do chão onde eu dormia. A caridade de raras pessoas que tinham compaixão pelas crianças me mantinha vivo. Aquela vida miserável que muitas vezes eu preferia mesmo morrer. A notícia no jornal: mais um menor infrator morto pela polícia. O doutrinador, inspirado pelos mentores espirituais do trabalho, informou ao visitante que os companheiros estavam colocando diante dele um condensador plásmico, aparelho que o ajudaria a encontrar resposta para perguntas que ele não saberia fazer. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, explica que esse aparelho, que se assemelha a uma TV nos dias atuais, mostra em sua tela as imagens extraídas do subconsciente do espírito, lembrança de eventos vividos por ele e acumulados por várias existências. Habilmente conduzido pelo doutrinador, nosso irmão começou a ver imagens recentemente de suas encarnações na Terra. Uma cena se desenrolava numa velha cidade da Europa, no início do século passado, quando 40 milhões de vidas foram ceifadas pela gripe espanhola. Eu tinha 16 anos quando contraí a doença. Eu trabalhava no cais do porto e me mantinha dormindo nas docas, mas quando adoeci não tinha forças para trabalhar. E sem acesso às docas, perambulei pelas ruas, passando fome, desabrigado. Até que, para minha felicidade, em menos de 2 semanas eu morri. Deus não estava lá, muito menos Jesus. Eu estava abandonado à minha própria sorte. Mantenha calma, meu irmão. Continue prestando muita atenção na tela. Você verá novas imagens agora. Lembra-se dessa época? Sim. Deus me tirou a casa em que eu morava, nunca me deixou ter outra. O mentor, nesse momento, informa que por volta de 1755, em Lisboa, Portugal, houve um grande terremoto
que causou um gigantesco incêndio e ainda originou um maremoto conhecido nos dias de hoje como tsunami, que levou mais de 100 mil vidas, mas o nosso irmão sobreviveu. Deus tirou minha casa, mas me deixou viver mutilado, para que eu nunca mais pudesse conseguir um novo teto. Passei o resto daquela existência miserável, vivendo nas ruas, mendigando, para mais tarde morrer à míngua. Uma nova cena começa a se plasmar na tela do aparelho. Informa-nos o mentor que tratava-se de Shaanxi, uma cidade densamente populada no leste da China no ano de 1556, quase 5 séculos mais tarde. Nosso irmão já nem se lembrava dessa reencarnação. Lembra desse lugar, meu irmão? O doutrinador perguntou. Misericórdia! Já não me lembrava disso, quanta desgraça! Esse garoto sou eu, o quarto filho de uma família muito pobre. Minha mãe costurava numa fábrica de casacos e meu pai trabalhava na feira. Enquanto nós 4 pequeninos vagabundeávamos pelas ruas, então Deus fez tremer a terra e não sobrou sequer uma construção de pé. Estimaram os mortos em 830 mil, esmagados pelos escombros ou soterrados pelos deslizamentos das encostas dos morros da região. Da minha família, só eu me encontrava na rua quando a terra começou a crescer, o que me fez o único sobrevivente agora, sem pai, sem mãe, sem irmãos, sem uma casa. Eu só tinha 8 anos de idade. A população já era demasiadamente grande e ninguém se importava com mais uma criança desamparada, vivendo pelas ruas como milhares de outras. Vivi traumatizado e deprimido, mentalmente abalado pela trágica perda da família e nunca mais consegui me levantar, até desencarnar como indigente com malária aos 32 anos de idade. Vê? Deus que vocês falam tão bom, sempre me tirava tudo. Eu nunca tive um teto para me abrigar, um lugar que eu pudesse chamar de meu lar. Meu irmão, a justiça de Deus é perfeita e se não a entendemos hoje, chegará o dia quando, amadurecidos em espírito, entenderemos a imutável lei de causa e efeito. Mas por agora, continue prestando atenção. Uma nova cena já se forma. Que lugar é esse? O que isso tem a ver comigo? Calma, meu irmão. Concentre-se na imagem. Está no seu passado. Com a ajuda dos espíritos assistentes, nosso irmão começa a se lembrar de uma cena que via. Agora, em 1138, na cidade de Alepo, na Síria, que está sendo destruída novamente hoje, onde os primeiros cristãos ainda se reuniam em furnas e catacumbas para orar e lembrar Jesus, escondidos das autoridades romanas. Oh, meu Deus! Por que fizeste isso comigo? Pensei que já estava livre dessa tortura, dessas lembranças que me consumiam todos os dias. Que existência miserável essa! Um bebê acaba de nascer. Sou eu. Minha mãe morreu no parto. Que felicidade, pois aquela mesma hora Deus tremeu a terra de novo e tudo desmoronou, matando todas as mulheres ali presentes que ajudavam a minha mãe. Eu, recém-nascido, caí no chão e fiquei encoberto e protegido por uma grande coluna caída e fui achado mais tarde por um cão farejador. Mais morto que vivo, fui levado por mãos bondosas para uma casa de órfãos, de onde tive que fugir aos 4 anos de idade para evitar mais abusos. De novo sem lar, sem família, sem casa, vivendo pelas ruas, mendigando uma migalha de pão. Acho que Deus tem tratamento diferenciado para aqueles que Ele prefere. Não somos todos iguais, como todos dizem. Já nem me lembrava dessa vida. Rever essa cena só me fez crer com mais convicção que Deus não me vê como filho. Que pai é tão mau que nega ao filho o mais básico, mais fundamental recurso, que é um teto para dormir, um lugar seguro para passar a noite e se proteger da chuva e do frio.
Nesse momento, o mentor espiritual avisa mentalmente ao doutrinador para se preparar para socorrer o nosso irmão, pois as cenas que ele veria a seguir poderiam levá-lo a um colapso nervoso, porém necessário ao despertar da sua consciência. Que isso? Que lugar é esse? Parece familiar, embora seja um lugar limpo e agradável, diferente de tudo que eu tenho vivido desde que eu entendo por gente. Esse sou eu! Sou eu! Mas eu sou rico? Tenho dinheiro? Essa estalagem. Sou o dono dessa estalagem. A memória vai voltando. Sim, sou homem de posses. Dono dessa estalagem e muitos cavalos, mas eu detesto os nazarenos. O que estou dizendo? Detesto os nazarenos. Os nazarenos não pensam como eu. A fé que professam deles é diferente da minha. Os nazarenos são desprezíveis. Não. Não, meu Deus, não faça isso comigo. Nesse momento, nosso irmão cai em desesperado choro convulsivo, repetindo muitas vezes a palavra não, não, e suplica perdão a Deus, a Jesus. Chora por muitos minutos. Quando consegue se recompor, começa a contar a sua história. Naquela noite, um homem entrou na minha estalagem e pediu um quarto para passar a noite. Disse que sua mulher estava lá fora, gestante, quase na hora de dar à luz. Ele era um nazareno, reconheci pelas roupas e pela fala. Eu detestava os nazarenos, nem mesmo sabia por quê, mas era uma tradição de família. Talvez de toda aquela comunidade. Só sei que eu considerava os nazarenos menos que os cães. Ele suplicou humildemente, de maneira comovedora, pela mulher que estava prestes a entrar em trabalho de parto. Quase chorou em súplica. Havia espaço na minha estalagem para abrigá-los naquela noite, mas eu menti que não havia, para não hospedar um casal de nazarenos, ainda mais com o risco de ter uma mulher nazarena parindo na minha estalagem. Eu não quis ouvir mais nada, nem mais uma palavra, e botei-o para fora com palavras rudes. Bati a porta e sentei muito aborrecido. Em seguida, uma inquietação inexplicável invadiu meu sossego. Aquele nazareno e sua mulher não me saíam do pensamento. Eu não gostava dos nazarenos. Mas eu era um homem honesto, trabalhador, possuía considerável patrimônio, fruto do meu trabalho. Era também um bom marido, um bom pai de 5 lindas crianças. Era um homem muito religioso e temente a Deus, um crente fervoroso. Eu, como todas as famílias da região, também rezava para que Deus mandasse o seu filho anunciado pelos profetas a nascer da minha esposa na minha casa. No entanto, a minha consciência de pai falava mais alto que a arrogância do homem comum. Mas não era só isso. Algo muito maior estava acontecendo. Algo que excitava a minha curiosidade ao extremo da agonia. Perdi a noção do tempo sentado naquela cadeira imóvel, mergulhado em questionamentos. Levantei-me apressado. Saí à rua olhando todas as direções, tentando achar o nazareno com a sua mulher. Buscando entender o que se passava dentro da minha alma inquieta e sufocada por sentimentos confusos e antagônicos. Quem eram aquelas pessoas que faziam tão longe de sua origem? Corri sem direção certa, olhando todas as esquinas, mas sem encontrá-los. De repente notei uma luz muito forte que vinha do céu, de uma estrela enorme que eu jamais havia notado. Não era uma estrela qualquer. O pavor me paralisava as pernas. Algo muito estranho estava acontecendo e tinha algo a ver comigo. Ao longe se aproximavam uns homens, pareciam viajantes, montando camelos e portando carga de longa viagem. À frente haviam 3 homens vestidos nobremente, com túnicas bordadas de finíssimo acabamento, aparentando serem reis de alguma terra distante, acompanhados por um pequeno cortejo de servos, todos eles com expressão de gente de paz. Notei que seguiam a direção
que a luz daquela estrela apontava com seus raios, que lhes facilitava a caminhada na noite. Segui-os a uma certa distância para não ser notado. Depois de uma curta caminhada até os arredores da vila, aproximamo-nos de uma estrebaria, propriedade de um velho amigo meu, criador de animais para o comércio. Meu coração acelerava. Acelerava mais a cada passo que me aproximava daquela cena intrigante. Sim, aqueles 3 homens de aparência nobre desceram de seus camelos e caminharam em direção ao estábulo, levando pequenos presentes, embrulhos nas mãos, que pareciam presentes como de costume dos viajantes que chegam. Sorrateiramente, me enfiei por entre os arbustos até chegar à parede dos fundos daquela construção inóspita e rústica. Encontrei uma fresta por onde a madeira, pela qual eu pude vislumbrar aquela cena. Aquela cena que me arrancou a alma e atirou no inferno. Lá estava o Nazareno e sua mulher, agora segurando um recém-nascido nos braços, deitada na palha dos animais, aqueles animais que pareciam felizes e honrados em hospedar aquela gente humilde. Os 3 visitantes nobremente trajados agora postavam-se de joelhos em respeitosa reverência àquela criança a quem se referiam como o Rei de todas as nações, o Filho de Deus, o Messias anunciado. Lembrei-me das profecias. Estavam acontecendo ali, diante dos meus olhos, o Messias de Deus, chegando ao mundo numa estrebaria deitado na palha, porque eu lhe neguei pousada. Eu lhe neguei pousada. Eu o pus para fora da minha casa. Nunca pensei que Deus enviaria seu filho ao mundo no ventre de uma mulher nazarena. O arrependimento profundo e indescritível desorientou meu raciocínio, não consegui organizar meus pensamentos. Saí sem rumo e não pensava em voltar mais à minha casa e dizer à minha mulher o que eu fiz. Muitas vezes conversamos sobre a vinda do Messias de Deus e até orávamos juntos, pedindo que fôssemos nós, o casal abençoado, a recebê-la em nosso lar. Não tive coragem de voltar para casa. Abandonei tudo e fugi. Fugi dali num trauma de consciência que me matava lentamente. Deus enviou seu filho para nascer na minha casa, no conforto de uma cama limpa e um teto. E eu enxotei para ir nascer numa estrebaria fria, suja, sem o mínimo de higiene. Ele poderia ter morrido, sabe? Poderia ter morrido. Sua mãe poderia ter morrido. Ou ambos. Por minha causa, por causa da minha indiscriminação insensata. Por muitos anos vaguei sem rumo. Me transformei num farrapo humano, mendigando pelas vilas, sem mesmo lembrar quem eu era ou quem eu fui. Agora velho, sem forças, sem causar qualquer surpresa, a lepra me encontrou pronto para receber o castigo final. Me jogaram no vale dos leprosos para esperar a morte e levar minha alma miserável para o inferno, para queimar no fogo eterno como eu julgava merecedor. Quando eu pensava que finalmente iria ao encontro do meu castigo final, alguns voluntários me levaram às pressas para o sopé de um monte, pois ali passaria um tal profeta, cuja fama se espalhava rapidamente no meio dos povos, dos pobres e desvalidos, entre os homens e mulheres de boa vontade. Era conhecido por curar cegos, aleijados e leprosos. Diziam até que vida aos mortos ele devolvia. Lá estava ele, Jesus, o Messias, aquela criança que eu rechacei da minha casa antes mesmo de nascer. Agora veio para me curar a lepra. Outros leprosos que também obtiveram a graça da cura saíram correndo de alegria. Como loucos,
nem uma leve expressão de gratidão. Eu quis me ajoelhar para agradecer e lhe rogar perdão pelo meu pecado há mais de 30 anos. Mas aquele homem de olhos meigos e profundos me ergueu pela mão, me chamou de irmão e me disse: vai em paz, que Deus te abençoe. Saí dali a passos apressados. Comecei a correr sem rumo numa agonia desesperadora. O arrependimento me dilacerava o coração, o remorso me destroçava a alma. Não concebia o perdão para mim, que neguei o Filho de Deus, que eu mesmo pedia para nascer em minha casa. Minha alma já estava lesada pela minha culpa de maneira irreversível. Para o meu pecado não havia perdão. Eu era meu próprio juiz e algoz. Era como se eu mesmo sentisse necessidade de me castigar e prazer em fazê-lo. Eu me condenei a nunca mais ter descanso, nem um teto para me abrigar. O que eu fiz com Jesus não teria perdão. No dia seguinte àquele encontro, salteadores me encontraram na estrada e, porque eu não tinha nada que levassem, decidiram que alguém tão miserável como eu não merecia viver. Eu, de certa forma, estava quase agradecido àqueles bandidos por terminarem a minha existência maldita. Estaria mais satisfeito se morresse. Nunca senti uma gota de ódio por me cortarem a garganta e me deixarem sangrar até meu espírito cruzar os portões do inferno. Para mim era quase uma dádiva. Só não sabia que a morte não existe. E nesse momento o mentor nos avisa que o nosso irmão, condenado pela própria consciência ao fogo eterno, como ele acreditava, permaneceu nas regiões de dor e sofrimento dos planos inferiores por quase 1000 anos, cada vez mais se afastando da trilha do bem e se colocando fora do alcance de qualquer ajuda possível. Por intercessão de entidades amigas e incessantes, sinceros pedidos e orações de pessoas que o amavam desde a época em que vivera nas terras da Judéia, foi levado a reencarnar nas ocasiões anteriormente reveladas na tela do condensador plásmico. No entanto, seu subconsciente, ainda lesado pela indisposição ao auto-perdão, o mantinha preso à ideia de autopunição, não se permitindo ter uma vida normal de trabalho e progresso, sem se impor condições de extrema penúria. O doutrinador faz uma pausa e interfere. Meu irmão, o Cristo cumpriu sua missão, apesar dos inumeráveis obstáculos que se lhe apresentavam. Lembre-se que na cruz, depois dos açoites, da coroa de espinhos, de toda a violência física e humilhações que lhe foram impostas pelos homens de coração endurecido, depois mesmo de finalmente ter seu corpo perfurado pela lança de Gaius, ele perdoou aqueles homens e ainda rogou ao Pai que também perdoasse, pois eles não sabem o que fazem. Nessas condições, meu irmão, seu corpo ferido e dilacerado pereceu, mas libertando o espírito, iluminado e leve, sem culpas, sem revoltas, sem rancor. Se Jesus não houvesse perdoado todos os maltratos e todas as ofensas, ele talvez estivesse ainda preso àquela cruz em espírito até os dias de hoje. Faça o mesmo consigo, perdoe-se. É inútil se punir sem tirar disso um bem. Deus não lhe criou para ser infeliz e inútil. Jesus precisa você trabalhando em uma das suas equipes de servidores. Não se paga o mal com o mal, mas com o bem. Comece hoje, agora, aceitando a ajuda dessa equipe que tem o privilégio de servi-lo em nome do Cristo. Jesus conhece o fundo do seu coração e ele sabe que você pode ser um dos seus mais fiéis colaboradores de agora em diante. Ele sabe do seu arrependimento sincero, embora exagerado em seu próprio desfavor. O irmão, antes revoltado, agora chorava
toda uma barragem de lágrimas represadas por séculos. Foi então levado pelos assistentes e encaminhado para uma nova etapa da sua vida. E acabou a nossa historinha. Então, tudo isso nos leva, né, a reflexões de que muitas vezes as coisas não dão certo para nós em nossa vida, porque nós mesmos nos impomos obstáculos e dificuldades com a nossa maneira de pensar, com a condensação da nossa energia mental em nosso desfavor, trabalhando contra nós. Então lembremos sempre da palavra de Jesus: amar ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Mas o próximo de nós mesmos somos nós mesmos. A primeira pessoa a quem nós vamos nos referir somos nós mesmos, para cuidar da nossa vida. Daí a nossa insistente postulado de Kardec, né, da reforma íntima. É a tarefa número 1 da doutrina espírita, a reforma íntima, para que nos renovemos diariamente, porque a obra ainda está acabada. A nossa perfeição, que será atingida um dia, ainda tem muito o que fazer. E chegando nessa época, né, a gente começa a vir de novo com aquelas ideias de resoluções de ano novo, né? Eu fiz as minhas resoluções de ano novo. Vamos ver que eu sugiro a vocês também fazer. Seguir pelo menos essas diretrizes aí, que são o mínimo que a gente deve fazer, né? Cuidar da minha reforma interior todos os dias. É um trabalho incessante. O dia que a gente achar que já está bom, nós paramos de evoluir, paramos de progredir. Perdoar todas as ofensas, 7 vezes 70. Né? E a ideia de Jesus não era 490 vezes só, porque ainda limita a um número. É que naquela época a gente não tinha calculadoras, né, smartphones, para fazer o cálculo rapidinho e saber que era 490. Jesus quis dizer um número muito grande, né? Ou seja, perdoar todas as ofensas, todas, as menores e as maiores. Reconciliar com os desafetos. Porque, senão, como eu vou reconciliar comigo mesmo, né? Se eu não consigo fazer isso com outras pessoas. Orar e meditar diariamente por hábito. É a maneira que mantém a nossa mente limpa e conectada em vibração com o plano superior. Estreitar minha relação afetiva com a família, ou seja, cuidar mais desse grupo mais próximo, mais importante da nossa vida, que é a nossa família, a nossa missão número 1 na Terra, a nossa família. Praticar a caridade em todos os aspectos possíveis. Precisa comentar? Fora da caridade não há salvação, né? Voluntariar em serviço comunitário. Qualquer coisa que a nossa comunidade precise. Porque se a gente só vem à Terra para levantar de manhã, trabalhar, voltar para casa, jantar, ver novela e dormir, e no dia seguinte a mesma coisa, nossa vida não tem sentido, né? Ali está o amor ao próximo. Bom, isso aí está na lista de todo mundo. Né? Está na minha lista também. Mas além dos excessos físicos, nós temos excessos psicológicos e morais. São essas cargas ainda de sentimentos ruins que nós carregamos, essa ansiedade, essa inquietação com a nossa própria postura diante da vida, diante do nosso irmão, diante de Deus, né? Se nós começarmos desde lá do comecinho, observando todos os dias cada uma das outras recomendações, esse psicológico desaparece automaticamente e o moral vai desaparecendo aos poucos também.
Então, todos nós temos um pesozinho a perder, né? Se não físico, algum peso psicológico. E muitos de nós, eu diria seguramente todos nós, né, temos cargas morais a lapidar. Não digo só do presente, digo do nosso passado, né, que se estende ao infinito passado. E é isso. Então, Merry Christmas e Happy New Year para todos nós. E agora nós vamos ter, ainda antes de passarmos ao nosso espaço, eu vou cantar uma musiquinha só para manter a nossa tradição, né? E eu vou pedir hoje uma ajuda muito especial de uma pessoa muito especial. Que vai fazer uma participação muito especial. Muito bem. Um instrumento muito especial. Vocês estão vendo, é tudo muito especial, né? Agora, mais especial ainda são vocês que vão nos ouvir. E que quem não gostar vai dizer que gostou, porque são muito especiais mesmo. Segura o microfone mais ainda. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you've kissed the face of God. Mary, did you know? Oh, Mary, did you know? Oh, the blind will see,
The deaf will hear, and the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? This sleeping child you're holding is the great